Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 12 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de abril de 1859. Nós vamos hoje iniciar Problema Moral, os canibais, tá? Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos auxilie e nos conduza em mais uma atividade. Material será lido pela nossa irmã Carla, comentário será feito pela nossa irmã Aramita, e que Jesus nos envolva. Os canibais. Um de nossos assistentes dirigiu-nos a seguinte pergunta, rogando-nos que fosse respondida pelos espíritos que nos assistem, caso ainda não a tivesse sido. Os espíritos errantes, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, desejam e pedem a Deus a reencarnação como meio de progresso espiritual. Escolhem as provas e, usando o livre-arbítrio, elegem naturalmente aquelas que lhe parecem mais apropriadas a esse progresso, no mundo onde a reencarnação lhes é permitida. Ora, durante sua existência errante, que empregam em instruir-se, são eles que nos dizem, ficam sabendo quais as nações que melhor podem fazê-lo atingir o fim a que se propõe. Vêm populaças ferozes, antropófagas, e têm a certeza de que, nelas encarnando, tornar-se-ão ferozes e comedores de carne humana. Seguramente não é esse meio que haverão de realizar o progresso espiritual. Seus instintos brutais apenas terão adquirido mais consistência pela força do hábito. Eis então prejudicado seu objetivo quanto à escolha das encarnações entre tal ou qual povo. O mesmo acontece com certas posições sociais. Entre estas, certamente há as que apresentam obstáculos invencíveis ao progresso espiritual. Citarei apenas os magarefes nos matadouros, os carrascos e etc. Dizem que tais criaturas são necessárias, umas porque não podemos passar sem alimentação animal, outras porque é preciso executar as decisões da justiça requeridas pela nossa organização social. Não é menos verdade que, reencarnando no corpo de uma criança destinada a abraçar uma ou outra dessas profissões, deve o espírito saber que envereda por caminho errado e que se priva voluntariamente dos meios que o podem conduzir à perfeição. Não poderia acontecer, com a permissão de Deus, que nenhum espírito quisesse esses gêneros de existência, e nesse caso, qual a necessidade dessas profissões em nosso estamento social? O que ele está perguntando aí? O que ele está perguntando aqui é o seguinte: o espírito um assinante pergunta e pede que seja respondida pelos espíritos. Ele pergunta assim: se os espíritos, quando estão na erraticidade, desejam e pedem a Deus a reencarnação como meio de progresso, como é que alguém vai progredir se ele nasce numa tribo canibal, entre bárbaros, entre populações ferozes? Se ele nasce, e aí ele diz, o mesmo acontece em certas posições sociais. Como nasce alguém para ser açougueiro, né? Matador, açougueiro, magaretes açougueiros, carrasco. Por que nasce alguém com isso? Aí ele está perguntando. Uma pessoa que vem para cá, né, com essa coisa, ele não vai progredir com uma profissão dessa, com um estilo de vida desse. Aí ele pergunta que nenhum espírito, que talvez nenhum espírito quisesse esse gênero de existência. E nesse caso, qual a necessidade dessas profissões no nosso meio social? Aí agora, olha o que o Kardec diz. E como eu entendi também que ele pergunta aqui como se fosse uma obrigação a pessoa vir e ser matador, ser carrasco e ser, né, magarete. Disse, se a pessoa na erraticidade vem para progredir, como é que vem gente para ser isso? Para ser canibal, para ser carrasco, para ser açougueiro, para ser o que seja.
Olha a resposta. A resposta a essa questão decorre de todos os ensinamentos que nos têm sido dados. Podemos, pois, respondê-la sem ter que submetê-la novamente aos espíritos. É evidente que um espírito já elevado, por exemplo, o de um europeu esclarecido, não poderá escolher como meio de progresso uma existência selvagem. Em vez de avançar, retrogradaria. Mas sabemos que nossos próprios antropófagos não se encontram no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos ainda são inferiores aos mais atrasados espíritos de nosso mundo e renascer entre nossos selvagens é para eles um progresso. Se não visam mais alto, é que a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Deve passar sucessivamente por todos os graus, de forma que cada passo à frente seja uma base para assentar um novo progresso. Ele não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Como o escolar não pode ser promovido sem transição do ABC à retórica. É nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente conforme a justiça de Deus. Não for assim, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem no último estado de degradação, caso não tivessem meios de atingir a superioridade? Por que os teria Deus deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Nós o repetimos, por ser um ponto essencial. Em razão de sua inteligência limitada, não compreendem o que é melhor senão do seu ponto de vista e dentro de estreitos limites. Há, entretanto, alguns que se transviam por quererem subir muito alto e que nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização. Estes, voltando entre os canibais, lucrarão ainda. Então, deixa eu disparar. O que é que ele diz? Que assim como os mundos, que os mundos eles têm reciprocidade entre si, as encarnações também elas têm uma reciprocidade. Ninguém, aí ele dá o exemplo, né, que um espírito já elevado e esclarecido não ia encarnar entre o selvagem, que isso seria um retrocesso. Mas um espírito, como ele dá exemplo, tem planetas que é mais atrasado, né, mais selvagem do que o nosso. E um espírito que lá já tivesse atingido e precisasse de um novo estágio, entre os selvagens daqui, para ele já seria um avanço. Então, tem gente ainda que tem gente entre nós que é civilizado só na aparência, mas ainda é bruto. Tanto que o nosso planeta, por que a gente está na transição? Porque nós chegamos a um grau onde a maioria dos habitantes, né, do planeta já tem condições de uma evolução moral. Os que ainda tiverem arraigados no mal, na perversidade, no orgulho, seja de que forma for, não poderão mais continuar aqui, porque eles vão destoar do resto da sala. Aí ele faz a comparação com uma sala de aula. Você não põe uma criança que está aprendendo o ABC para estudar retórica, né? Retórica só vai quem já tem um certo adiantamento, vamos dizer assim, de estudos para você saber fazer ter a habilidade de fazer a retórica. E aí ele diz que o espírito ele não pode avançar se não for gradualmente. Então nenhum na evolução moral, a natureza não dá saltos. Então é uma coisa gradativa e que deve passar sucessivamente por todos os graus, de forma que cada passo à frente seja uma base para assentar um novo progresso. Aí ele diz que tem pessoas que
que às vezes, né, por pedirem demais, né, que ele às vezes pede, se transviem por querer subir muito alto. Então, você pede, e aí o Livro dos Espíritos diz, quando a gente pede uma missão que é para dar errado, não, mas tem gente que pede e aí acha que pode mais do que tem capacidade. E às vezes eles permitem para a pessoa ver. Porque tem de nós que é teimoso que diz aqui, não, eu vou conseguir, pode deixar. Deixa comigo, que eu vou dar conta. Não, isso aqui eu já aprendi tudo. Aí a tia sempre fala do exemplo de Judas, né? Que ele não era para ele vir e ele insiste e o mestre permite que ele venha, mas é pelo aprendizado dele. Que ele sabia que ele ia fraquejar na questão da bolsa, né? Do dinheiro. E ele disse, não, eu quero ir. E foi permitido e ele fraquejou. Mas depois de lá ele acendeu, né? Uma lição que ele precisava passar. Como ele disse, vem várias vezes para aprender. Vem várias vezes até aprender. E é importante notar também, eu acho que é a questão da evolução moral. Porque no Caminho da Luz a gente está acompanhando que os egípcios já tinham uma vasta tecnologia, mas eles vieram para cá porque faltava aprimorar o moral. E diante dos primitivos terráqueos, eles conseguiram se aprimorar, né? E ele fala aqui que quando a inteligência é limitada, o espírito ele não compreende o que é melhor, senão do seu ponto de vista e dentro de estreitos limites. Cada um de nós compreende o que é certo e o que é errado dentro dos seus limites da sua inteligência. Dentro dos seus limites da sua inteligência, da forma cognitiva, de conhecimento, de intelecto, como também dentro do seu estágio moral. Tem coisas que para nós, para qualquer um de nós, é um absurdo, né? E, vamos dizer assim, do ponto de vista da matemática de Jesus, é o correto. O amar os inimigos, se alguém te pedir para dar 1000 passos, faz melhor, dá 2000, a gente dá 2000 diz, poxa, já andei 1000 contigo e tu quer mais, né? Aí, pra gente dar os 1000 já tá bom, mas o mestre vai dizer, não, ainda falta mais. Então, quando a visão é limitada, a gente não enxerga, né? Quando a visão é limitada, a gente ainda como diz, os nossos ditados é assim, bateu, levou, né? Eu não levo desaforo para casa. E aí o mestre veio há 2000 anos, porque a gente já tinha capacidade de compreender isso, mas a gente ainda não faz. Para ver que outra face. A capacidade é estreita. Da outra face a gente pensa que é no literal. Não é no literal. A gente ainda tem uma compreensão, às vezes, equivocada do que a gente ainda dá na outra face. Então, e a misericórdia de Deus é assim, cada um está no local onde pode progredir. Não é no local. Imagine você está na 4ª série primária e te boto para assistir uma aula do primeiro ano de uma faculdade. A pessoa vai chegar lá e dizer assim, o que estão falando aqui? Eu não estou entendendo. Então isso para ela vai ser um desespero. Até o Emmanuel conta uma história de um espírito já evoluído, né, que o filho dele vivia nas trevas. E ele era um espírito evoluído e ele disse para os mentores dele, né, olha, se meu filho viesse aqui e visse as belezas desse lugar, eu tenho certeza que ele ia querer andar mais rápido. É porque lá na treva ele só vê aquelas coisas horríveis, mas se ele visse a maravilha que é aqui, aí os mentores disseram para ele, olha, isso não é bom, ele precisa estar onde ele está, ele vai, não sei o quê. Aí o pai disse, não, olha, eu tenho certeza, se ele dá uma olhada aqui nesse paraíso, ele vai querer melhorar para querer vir para cá. Aí os mentores, tanto pediu, tanto insistiu que eles deixaram. Aí foram lá onde estava o filho desse senhor, deram lá uns passos magnéticos, ele adormeceu e o pai levou para as esferas celestiais. Quando a criatura acordou, diz que ele deu um berro e disse, que lugar horroroso é esse? Quem me trouxe para esse inferno? E o pai, meu filho, que meu pai? Que monstro é você?
você só pode ser o demônio. E aí tiveram que adormecer de novo e devolver ele para a zona onde ele estava. E aí o pai entendeu, e aí o final da história é assim, ainda esperou mais milênios até que o filho pudesse alcançar as alturas e admirar as belezas. Então, quem não tem olhos de ver, não enxerga. É uma agressão, e foi o que é para ele. Então, cada um, o canibal não está no lugar errado, o açougueiro não está no lugar errado. Você não está na família errada. Você não nasceu na família errada. Os seus filhos não vieram trocados, está tudo certinho. Essas considerações também se aplicam às profissões de que fala o nosso correspondente. É evidente que oferecem superioridade relativa para certos espíritos e não é nesse sentido que se deve compreender a escolha que farão. Pelo mesmo motivo, elas podem ser escolhidas como expiação ou como missão, porquanto nenhuma existe na qual não se possa encontrar a oportunidade de fazer o bem e de progredir, pela própria maneira como que são exercidas. Quanto à questão de saber em que se tornariam essas profissões, caso nenhum espírito as quisesse abraçar, está respondida pelos fatos. Desde que os espíritos que as alimentam procedem de mais baixo, não se deve temer o desemprego. Quando o progresso social permitir a supressão do ofício de carrasco, desaparecerá essa classe e não os candidatos que se irão apresentar entre outros povos ou em outros mundos menos adiantados. Então, da mesma forma que ele diz, quando vai ocorrendo o progresso, as profissões vão se desfazendo, né? Aqui, na nossa sociedade, não tem mais carrasco, né? A não ser quem se arvora de ser, mas não existe mais essa profissão. Então, as profissões vão mudando. Então, só é necessária no tempo que é necessário. Quando não é mais necessário, elas desaparecerão. Não é que não vai aparecer mais candidato, é o que o progresso sendo feito, né? É só perguntar quem de nós aqui escreveu em máquina de escrever. Esquece que isso não existe mais, né? Isso não existe mais, isso acabou. Então, já é um progresso feito. Quem ainda discou naqueles telefones que botava o disco e fazia cheque. Isso não existe mais. Então, isso é o progresso e vai se fazendo conforme for, conforme for acontecendo, tanto o progresso intelectual como o progresso moral. Sempre ocorre primeiro o intelectual para depois o moral acompanhar. Perguntas, dúvidas, contribuições? A gente vai ver casos, por exemplo, como ele diz, assim como vem gente daqui de outros mundos para cá, vai daqui para outros mundos. Mais para frente a gente vai ver um caso de um que ele disse aqui, ele vai explicar uma encarnação dele. Você teve outras encarnações na Terra? Ele disse, não, só tive uma. E depois eu fui embora para outros. Então, são a solidariedade entre os mundos, isso existe. Então, e aí o aprendizado é contínuo. São escolas e escolas. Quem não tem dinheiro fica igual nós aqui nessa escola pública. Vocês sabem que a Terra é escola pública, né? Não, mas aí é Escola aperfeiçoamento, pública, Zona Leste. aperfeiçoamento moral, né? Importante, a gente acha que é tecnológico. Sempre, o progresso sempre acontece. A gente sempre, como ele explica aqui, a gente sempre é colocado num local que é para o progresso. Quando a gente fica, aí a gente vê o caso dos exilados de Capela, que já tinha ocorrido a transição, mas eles estavam renitentes no quê? No orgulho, na rebeldia. E aí ele diz assim, aqui para vocês não vai dar, mas vai ter um lugar para vocês que essa parte moral vocês vão poder exercitar para lá. E vocês ainda vão ajudar o pessoal de lá, que aí eles vieram para cá. Mas não é um retrocesso, é sempre progresso, sempre progresso. É progresso moral, não é tecnológico. O progresso de inteligência ele já tinha alcançado, faltava o moral. Então, para você fazer o progresso moral, você pode
Você vai ajudar, às vezes, o progresso moral é o quê? Exercitar a paciência, a resignação, ajudar o semelhante. E aí não precisa ser numa escola em Harvard. Pode ser lá na Zona Leste, escola pública. Aí te vem. Ou então, como a gente, nós somos o quê? O que é que caracteriza o espírito da terceira ordem? O que é que nos caracteriza? A rebeldia. A gente não quer. A gente cola, a gente rouba a prova, a gente burla. Aí o diretor, que não é bobinho, 0, reprova, repete. Mas vai ter uma hora, que nós já estamos na transição, vai ter uma hora que ele vai dizer, olha, essa escola, houve, o MEC aprovou, e ela foi emancipada para uma escola de nível superior. E parece que você não obteve a nota no SIS, no Enem, no que for. Você vai para uma escolinha maravilhosa que tem lá em Plutão. Mas não tem, olha, mas não é ruim não. Tu vai ser o diretor da escola. Ui! E tu vai ajudar todos os outros. Então é sempre, não é pra gente, não é para desanimar, não é para estagnar. É sempre incentivo para o progresso, sempre incentivo para o progresso. Tanto que o pessoal de Capela, quem foi dar o maior, quem foi recepcionar foi Jesus. Gente, tem um mundo legal que eu fiz. Ai, ele está tão lindo. Eu conto com vocês, para vocês me ajudarem. E aí a galera veio. Porque apesar da diferença de mundos, de tecnologia, de inteligência, eles vieram e transformaram. Eles já sabiam fazer essa transformação. Então eles chegaram aqui, era árido, era difícil, mas eles fizeram as pirâmides, eles tinham a arte, eles tinham tudo. Então essa parte eles sabiam transformar o ambiente. E o que eles precisavam era transformar o moral. Então o moral sempre vai ser progresso. Eu acredito que não importa o mundo que você está, mas a lição vai ser dada onde você estiver e sempre vai ser progresso. Porque a gente acha que vamos para o planeta inferior. Inferior a quê, né? Porque a nossa afinidade está com ele, vai ser bom para a gente. Então essa ideia de que é ruim é só de cara assim, mas é o que a gente pode fazer. Eu acredito como a gente chega no lugar. Transforma, limpa, faz um jardim e o aprendizado é sempre interno. A indústria. Comunicação espontânea do Sr. Cross, médium psicógrafo, lida na sociedade do dia 21 de janeiro de 1859. As empresas que vemos surgir diariamente são atos providenciais e o desenvolvimento de germes sedimentados pelos séculos. A humanidade e o planeta por ela habitado têm uma mesma existência, cujas fases se encadeiam e se correspondem. Logo que se acalmam as grandes convulsões da natureza, passa a febre que impulsionava as guerras de extermínio, brilha a filosofia, desaparece a escravidão e florescem as ciências e as artes. A perfeição divina pode resumir-se no belo e no útil. E se Deus fez o homem à sua imagem, é porque queria que ele vivesse de sua inteligência, como ele próprio vive no seio dos esplendores da criação. Os empreendimentos que Deus abençoa, sejam quais forem as suas proporções, são aqueles que correspondem aos seus desígnios, fazendo o seu concurso à obra coletiva, cuja lei está escrita no universo, o belo e o útil. A arte, filha do repouso e da inspiração, é o belo. A indústria, filha da ciência e do trabalho, é o útil. Então, essa comunicação, que é espontânea, vem bem complementar essa anterior. Lembre que a gente está no ano aqui de 1859. E isso é uma coisa que ele já está dizendo assim, brilha a filosofia, desaparece a escravidão. Ele já está dizendo que quando há o progresso, ele já está antecipando que isso vai acontecer. Ainda há escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil só vai desaparecer em 1888. Ainda está aqui em 1859. Ainda estão começando os movimentos
pró-libertação dos escravos. Nessa época, ainda se achava que o negro não era gente, ele não era considerado humano. Então, que se podia, foi uma forma que eles arranjaram, né, para poder escravizar o outro, o diferente. E aqui esse espírito está dizendo, olha, isso vai acabar, isso vai desaparecer. O quê? De escravizar. Os europeus. Precisava de mão de Os obra. arianos. Eu vou dizer, quem fez isso? Nós. Mas na história vai ser os arianos, mas era uma coisa, eu considero assim, uma inteligência. Né? Eles pensavam mais, escravizavam os outros, faziam, e nisso eles construíram muita coisa. Não é como deveria, mas tudo se aproveita, né? Sabe qual é uma das coisas que aumenta a cada ano que ultrapassa o tráfico de armas e de drogas? O tráfico de pessoas. Ainda tem gente que trafica pessoas. E isso não é só aqui não, é no mundo todo. Então, a gente pensa que isso não existe, né? Essa coisa de desumanizar o outro. E aí, qual é o nosso aprendizado ainda? Nós estamos aprendendo a nos humanizar. Só vai ficar aqui, depois da transição, os que já forem humanos. A gente tem a feição humana, nós estamos entre os humanos, mas é como ele diz aqui, os que não podem, né, o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização, são os psicopatas, os sociopatas, os que não se adaptam. Ainda é dado uma chance, mas como você não se adapta, até por misericórdia, Deus diz, para ti não dá dessa vez. Então, é nesse sentido. Eu acho que uma coisa bonita aqui que fica, assim, que o trabalho de Deus é belo e útil. Então, assim, o empreendimento que você faça, seja que setor for, se ele for belo e útil, é abençoado, é o que está dizendo aqui, né? Os empreendimentos que Deus abençoa são aqueles que têm os seus desígnios, do belo e do útil. E é tão legal essa coisa que, assim, Deus não podia... Olha, nós somos o quê? Espírito rebelde, terceira ordem. Podia bem que ser um planetinha árido, né? Bora fazer um planetinha de qualquer jeito, para esses daí. Mas aí é bem isso aqui, da arte, que é o belo, do repouso e da inspiração, e da utilidade. A gente precisa do útil do trabalho, mas a gente também precisa do belo. Porque o belo inspira a nossa alma. Ajuda a gente transcender dessa matéria e imaginar coisas melhores e sublimes. Então, pra gente, aí eu digo assim, às vezes eu vou no museu e olho umas obras de arte e digo, meu Deus, não entendo nada. Um dia eu fui no MASP e aí eu vi uma professora de arte, ela estava explicando para umas crianças, eu digo, vou junto que eu sou criança. E ela explicando a obra de arte, eu disse, gente... Como é que a gente enxerga tanta coisa? Ela disse, olha, ele quis dizer isso com sombreado, a gente vê assim, a gente vê assado. Eu já tinha olhado o quadro que ela estava explicando para as crianças. E ela foi falando, e foi todo mundo calando, aquelas crianças pequenas fazendo barulho, as crianças e eu olhando para o quadro. Quando eu olhei, estava todo mundo em silêncio, só ela falando. Ou seja, é uma coisa inata a gente apreciar e gostar do belo. E quando a pessoa entende mesmo, é uma coisa bonita de ver. Eu tinha visto aquele quadro, era uma paisagem gigante, assim, bonita, e ela tudo, né? Vamos finalizar. Observação. Esta comunicação é mais ou menos a iniciação de um médium que acaba de se desenvolver com admirável rapidez. É de convir que, como experiência, promete muito. Desde a primeira sessão, ele escreveu, sem interrupção, 4 páginas que não desmerecem o que se acaba de ler pela profundeza dos pensamentos, o que nele denota uma extraordinária aptidão em servir de intermediário a todos os espíritos para comunicações particulares. A propósito,
Necessitamos de mais estudos neste particular, já que essa flexibilidade não é dada a todos. Conhecemos alguns médios que só podem servir de intérpretes a determinados espíritos e para certa ordem de ideias. Depois que esta nota foi escrita, chegamos a constatar o progresso do médium, cuja faculdade oferece características especiais e dignas da maior atenção do observador. Obrigada a todos. Até a próxima.